Olá, nós somos alunos do Colégio Técnico da UFMG do curso de Análises Clínicas. Esse vídeo é uma continuação do projeto Conviver, sobre o Hospital da Baleia, sob orientação da professora Josicele. Trouxemos entrevistas de alguns alunos que também fizeram parte desse projeto, porém nos anos anteriores. São eles, Caroline Falcão, Lívia, Ana Tedeschi, Hanna e Beatriz Almeida. Conversamos com Carolina Falcão, que participou do projeto no Hospital da Baleia no ano de 2018. Ela contou que eles procuravam realizar atividades que incomodavam ou cansavam pouco os pacientes, que eles muitas vezes estavam debilitados. Entre essas atividades tinha um bingo, que era pensado para os adultos da hemodiálise, e era uma atividade que exige menos mobilidade. Tinha um mar de aventuras para as crianças da internação junto com seus acompanhantes. Essa atividade consiste em montar um cenário marinho com cartolinas, acrescentando peixes, algas e sereias, por exemplo. Tinha as histórias cantadas, que era a atividade voltada para as crianças da quimioterapia. E na sala de espera, eles cantavam as historinhas com as crianças, ativando suas memórias e coordenação motora. Afinal, as músicas tinham fáceis coreografias. E tinha o passeio pelas memórias, que eram trabalhados com os pacientes de hemodiálise. E essa atividade consistia em construir um ambiente de relaxamento e incentivar a ativação de boas memórias. A partir daí, eles ofereciam canetas e papéis para aqueles que pudessem escrever cartas ou dedicar desenhos a este momento. Em relação às atividades que tiveram melhores resultados, Caroline destacou o bingo e as historinhas cantadas. Os adultos demonstraram gostar de conversar e brincar para distrair da sua realidade complicada. E as crianças sempre demonstravam animação para brincar, mesmo tendo que lidar com o cansaço dos tratamentos. Caroline teve a impressão de que as crianças têm mais facilidade em levar as situações da vida, por mais complicadas que sejam, com mais leveza, e de que as brincadeiras as remetiam à normalidade de uma infância. Para a aluna, foi um trabalho muito enriquecedor. Cada dia, podendo animar uma criança ou fazer companhia a um adulto, era único. A força que essas pessoas demonstravam para passar por cada situação era enorme e muitos deles ainda conservavam grande alegria em viver, algo muito difícil de se manter em momentos tão difíceis como os que aquelas pessoas enfrentavam. E para além de como agregou para ela acha também que foi muito próspero para eles. Pelo que ela viu, viver em uma situação de viagem entre sua casa e o hospital é muito solitário, e esse sentimento de solidão pode trazer várias consequências difíceis de se reverter. Dando sequência às entrevistas, agora iremos acompanhar as perguntas e respostas da estudante Lívia, de 2019. Primeira pergunta: quais atividades foram desenvolvidas na instituição? Nós fizemos diferentes atividades em diferentes setores dependendo do público, mas algumas repetiam. Elas foram plantar feijãozinho com as crianças, atividade de colorir/pintar, bingo, dobraduras, contação de histórias com a participação das crianças, passatempos, dia do amor, completar a música e pintura no rosto. Segunda pergunta: quais atividades foram melhor recebidas? No caso dos adultos, foram o bingo, na hemodiálise e quimioterapia, completar a música, na quimioterapia, e uma oficina de spinners, na internação. Já as crianças, elas gostaram mais da pintura no rosto, internação, e da contação de histórias, quimioterapia. Terceira pergunta: o que você achou dessa experiência? Foi uma experiência maravilhosa. Era, na maioria das vezes, o ponto alto da minha semana. O Coltec é muito estressante e ir para a instituição me distraía de todos os problemas. Eu focava totalmente naquelas pessoas que eu nem conhecia no momento. Lógico que no início, eu e meu grupo éramos super tímidos e tínhamos problemas abordando as pessoas e tal. Mas com o tempo, nossa timidez passou e cada vez mais nos entregávamos mais nas atividades e tínhamos melhores interações com as pessoas. Isso aconteceu principalmente no final, infelizmente, quando percebemos que ir enfeitados deixava as pessoas até mais confortáveis e brincalhonas. Sinto que trabalhei muito minha empatia ao ver aquelas pessoas não como a doença delas,
com dó ou com pena, mas como pessoas num momento diferente do meu. Também posso ressaltar o amor que dava para ver em cada um ali, os pais com as crianças, os acompanhantes e as enfermeiras. Era uma sensação simplesmente única quando a gente fazia alguma coisa e eles participavam, interagiam com a gente, riam ou nos agradeciam. Eles realmente me marcaram muito. Tenho lembranças lá que vou levar para a vida toda. Fim do depoimento. A terceira entrevistada foi a Lunana Tedeschi, que participou do projeto no ano de 2019. Primeiramente, perguntamos a ela quais atividades foram desenvolvidas na instituição. Ela disse: desenvolvemos atividades em 5 setores do hospital, que eram hemodiálise, quimioterapia adulta e infantil e internação adulta e infantil. As atividades eram desenvolvidas de acordo com o público-alvo. Na quimioterapia e internação infantil, por exemplo, fazíamos coisas mais lúdicas, de desenho, etc. Em época de Páscoa ou outras datas especiais, levávamos cartões e desenhos, tanto para as crianças quanto para os adultos. Nas áreas adultas, jogávamos bingo e tentávamos fazer coisas mais interessantes para os adultos. Também já fizemos dinâmicas com os acompanhantes das pessoas que faziam hemodiálise. Tocamos violão, cantamos e foi bem legal. Sempre tentávamos variar as atividades e entender o que as pessoas gostavam. Quais atividades foram melhor recebidas? No geral, as atividades eram bem recebidas, mas na internação, por exemplo, o pessoal ficava bem feliz, então tínhamos mais apoio. Já na químio, várias pessoas não participavam, pois é um procedimento bem pesado. Em um dia específico em que a dinâmica foi "Qual é a música?", a maioria das pessoas que estavam na químio participaram. Nós levamos violão e cantamos. A atividade de dobradura também foi muito bem recebida e foi legal. Na internação infantil, ensinamos as crianças a plantar feijões no algodão e plantamos em todos os quartos. As crianças gostaram bastante. A atividade mais legal foi no nosso último dia da visita do Hospital da Baleia, que fizemos na internação infantil. Levamos tinta de rosto e as crianças pintaram nossa cara. As crianças ficaram muito felizes. O que você achou dessa experiência? Foi muito bom, eu não imaginava que fosse ser tão enriquecedor. Foi uma experiência fundamental para qualquer profissional da saúde, ainda mais para nós, técnicos em análises clínicas, que ficamos mais no laboratório. É uma atividade importante para entender que tudo que chega para nós no nosso dia a dia são de pessoas reais, que sentem dor e de certa forma precisam de nós. Acredito que é uma experiência incrível e insubstituível para entender mais sobre os pacientes e muda totalmente seu jeito de pensar. Agora, vamos dar continuidade com a entrevista feita para a aluna Hannah, que participou do projeto em 2020 de forma online. A primeira questão foi: como vocês trabalharam de forma online para ajudar as instituições? E ela disse: divulgação, principalmente. Mas fora isso, nós conseguimos contribuição de várias pessoas para as instituições, fazendo posts explicativos, já que muita gente não conhece o objetivo de cada lugar e nem como eu trabalho, e também fazendo lives com os responsáveis, entre outros. A segunda questão foi: quais dicas podem nos dar para melhorar essa atuação de forma online? E ela disse: postem muito, estudem um pouco sobre como funciona o engajamento do Instagram, invistam em designs de posts criativos que chamam a atenção. Vídeos curtinhos também são muito legais, tanto de vocês, alunos, quanto de pacientes fazendo alguma coisa, caso consigamos esse contato. E a terceira pergunta foi: você acha que essa experiência poderia ser melhor se fosse executada de forma presencial? E ela disse: nossa, infinitamente, mas acho que foi bom por um lado, pois o projeto saiu um pouco da escola e pôde atingir outras pessoas da comunidade. Ainda não tinham visto necessidade de uma rede específica para o projeto, mas acho que deu uma alavancada bem legal. Quarta pergunta para Hannah: o que você achou do projeto em si? É maravilhoso, algo que acrescenta no nosso caráter e muda a forma de ver a vida. A gente fez o máximo com o que pôde e isso é o que importa. Quinta pergunta para Hannah: foi uma atividade construtiva para você? Foi sim, tinha que me forçar todos os dias a fazer algo que eu não tinha costume de fazer, que é escrever textos. No fim era ótimo, a gente via o retorno e dava satisfação. Sexta pergunta para Hannah: como foi cuidar do Instagram?
É uma responsabilidade grande. Tenho medo de, e se ficar feio? E se as pessoas não gostarem? E se a gente não tiver o retorno que espera? Mas é assim mesmo. A gente tem que se lembrar que o projeto é pelas pessoas necessitadas das instituições. E se uma pessoa de fora ficar informada sobre o assunto e tiver uma atitude em relação a isso, já valeu a pena. Agora eu vou apresentar as respostas da Beatriz Almeida, aluna que participou do projeto Conviver em 2020 e que também fez parte do grupo do Instagram. Primeira pergunta: como vocês trabalharam de forma online para ajudar essas instituições? Criamos um projeto que englobava todas as 4 instituições. Queríamos ajudar principalmente com a divulgação delas, para que mais pessoas conhecessem suas histórias e atuações, para então atrair mais doações para as mesmas. Esse projeto teve 3 partes: o levantamento de informações sobre cada instituição, as postagens por meio do Instagram para divulgar elas e entrevistas com pessoas relacionadas a cada uma delas, para contar sobre a perspectiva de quem está dentro de cada instituição. Segunda pergunta: quais dicas você pode nos dar para melhorar nossa atuação online? Englobar mais gente de cada instituição. Ano passado, como foi muito corrido e inesperado, a gente não conseguiu conversar e aprender com todos os profissionais e pacientes das instituições. Vocês podem fazer bate-papo, palestras, podcasts, enfim, várias interações com as pessoas de cada instituição. Terceira pergunta: o fato de participar de forma online, devido ao ensino remoto e emergencial, despertou um envolvimento pessoal em você ou deixou a desejar? Infelizmente, saímos no meio da forma presencial e estávamos começando a pegar o jeito nos pacientes, envolver com toda a situação. Porém, acabou que foi um baque para todo mundo. O envolvimento pessoal não deixou de existir, porque sabíamos das atuações e histórias das instituições. Porém, sinto que teria sido muito mais envolvente se fosse na forma presencial. Questão 4. Em relação aos pacientes e profissionais de saúde dos hospitais e instituições que teve contato, você percebeu alguma motivação com o projeto? Com certeza, além de todas as instituições adorarem falar como ajudar as pessoas, elas também estão passando por um momento muito difícil, principalmente financeiramente. Então, com o nosso projeto, elas puderam receber um acolhimento melhor de mais gente por mais formas de doações, carinho e atenção. Questão 5. Você tem algum conselho para promover e divulgar essas instituições a partir do Instagram? Interagir com o máximo de gente possível de cada instituição, pegar relatos de vida, experiências profissionais e dificuldades enfrentadas durante a pandemia. Questão 6. Houve algum momento em que você se sentiu sensibilizada pelo projeto? Se sim, qual? Houve sim, principalmente durante as entrevistas, pois as histórias eram muito comoventes e a saudade que isso causava na gente era enorme. Esses são 2 exemplos de postagem que o grupo do Hospital da Baleia da turma de 2020 fez para o Instagram do Projeto Conviver. Na primeira imagem, eles fizeram uma breve descrição da história do hospital. Já na segunda, eles mencionaram as formas com que podemos ajudar a instituição.